Olá, boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Olá, vamos chegando. Boa noite. Oi, Cris. Boa noite. Bem-vinda. Olá, pessoal. Boa noite. Hoje, quinta-feira. Hoje é dia 14 de dezembro. Esse ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, de 2023. Reta final, já no finalzinho do ano, últimos dias. E ainda tem bastante coisa, ainda tem muito pela frente. A gente tem falado que é o melhor da viagem, essa última reta é a melhor parte da viagem, o melhor cenário. Então sejam bem-vindos. Hoje, para esse momento especial, a gente tem algo importante para conversar, um passo importante para darmos juntos, aqui na nossa jornada Pleroma Plenitude. Oi, pessoal, estou aqui com o meu. Sejam então bem-vindos. Deixa eu subir aqui esse microfone. Olá, Elaine. Oi, pessoal. Valéria. Que alegria poder contar com a sua companhia aqui para essa nossa conversa, esse nosso papo mais profundo. A Yasmin, olha só. Oi, Yasmin. Boa noite. Sejam bem-vindos, amigos. Sejam muito bem-vindos. Coração já preparado, como de costume. A gente está experimentando esse novo horário, né, à noite, na quinta-feira. E para a gente ter mais uma opção. Então, a gente estava pensando em fazer só no ano que vem, mas a gente já pensou em adiantar sim. Ah, Yasmin está na igreja ainda. Olá, Yasmin. Deus abençoe. Olá. Então a gente vai fazer aqui esse horário às quintas, à noite, mais um momento para a gente se encontrar, para caminharmos juntos e indo avançando juntos em cada um aí dos temas. Nayara, olá. Que bom a Nayara está falando aqui que o horário é bom, maravilhoso. Que bom. A ideia é essa mesmo. A Conceição está saindo da igreja, o pessoal está tudo na igreja. Tá certo, gente. É isso aí. Bom, antes da gente começar a nossa conversa aqui de hoje, lembrar vocês da nossa... que a gente está já com a temporada, né, de 2023 todinha lá. 2024, opa. Esses bugs acontecem, né? Chamar 23 de 24 e 24 de 23. Mas o ano de 24 aí já está, a gente já vai se preparando, né? Se você é um assinante antigo da DoxaBox, você percebeu que os temas que estão ali, todos os temas, eles têm relação com a temporada de 2020. Né? Ali no comecinho da DoxaBox, os primeiros meses que a gente viveu, né? O ano de 2020 marcou, a gente estava começando, e aí veio a pandemia, e a gente passou por tudo aquilo, você se lembra. Então, nós vamos resgatar esses temas importantes do ano de 2020. Naquela época, a Caixa tinha uma outra proposta, né? Você que é mais antigo também sabe que a Caixa ela era mais voltada para uma experiência mais completa, né? Então tinha de tudo dentro da caixa, a caixa era grande e
o nosso livrinho era pequenininho. Né? E aconteceu uma inversão esse ano, agora de 2023. A gente já contou a história, e a caixa ficou pequena e o nosso devocional ficou maior. Então, apesar de serem, isso tudo para dizer que, apesar de serem os mesmos temas do ano de 2020, ah, não se preocupe, né? Se você recebeu em 2020, não se preocupe que vai ser muito, muito maior, né? A proposta, muito mais profunda. O livrinho ele vai vir muito mais completo. Então, ah, você vai ver que não é a mesma coisa, não. Vai ser diferente. Né? E os livros que nós vamos ler serão outros também. A gente não vai repetir nenhum livro, então os livros serão outros. Então, sem perigo da gente de déjà vu, né? Da gente repetir. Né? O importante são os temas. Né? A gente vai retomar esses temas e a gente vai visitar aqueles temas também resgatarmos aí algumas coisas que são muito importantes, que foram muito importantes ali no ano de 2020, né, que foi um período assim, período que a gente viveu uma experiência muito intensa. Então, a gente vai resgatar tudo isso e eu sei que Deus vai nos levar para muito além, sempre no sentido da maturidade, né? O nosso foco, o ano de 2024, será a maturidade. Né? Mais uma vez, a gente não faz ideia do que vai acontecer em 2024, dos eventos. Né? A gente sabe que o cenário que se desenha lá no horizonte é um cenário complexo, difícil. Né? A gente pode dizer que não vai ser fácil, a gente já sabe isso. Né? Por outro lado, a gente pode contar com o cuidado do Senhor, com a providência do Senhor. Então, mais uma oportunidade da gente viver aí os dias por meio desses temas que vão fazer a diferença mesmo, né, nas nossas vidas no ano de 2024. Então, se você ainda não é assinante, queria convidar você para entrar lá no site, fazer a assinatura, né, tentar fazer lá a assinatura de 12 meses, aproveitar o preço, porque é bem provável, né, a gente já está vivendo de novo, né, com essa realidade aí de inflação e às vezes as coisas, por exemplo, a questão do papel, né, o papel sobe assim para além tem subido, né, para além da inflação. Então são coisas que a gente não pode controlar, né? Então a gente controla o máximo que a gente pode, né? Desde maio a gente segura aí o preço. Mas é bem provável que ao longo do ano que vem os preços mudem. E se você fizer a sua assinatura já em janeiro para os 12 meses, você vai garantir receber as 12 caixinhas por R$ 29 por mês, já com frete, gente. Isso é muito importante. Né? Dentro da caixinha ela está menor, mas ela vem recheada, né, de conteúdo. Então, se eu fosse você, né, eu já me precavia, já fazia lá a assinatura de 12 meses, fazer um esforço, fecha lá os 12 meses, que você não vai se arrepender, porque logo mais a gente sabe que a gente vai ter aí algum aumento e você já sai ganhando. Tá certo? Então é isso aí. Né, Sil? Sim. Fiz aí o comercial. Ela falou, gente, ela falou para eu fazer o comercial no começo. E tem um mosquitinho aqui me atrapalhando. Oi, pessoal, tudo bom? Então, você que chegou, a gente está fazendo então agora essa live. Uma live é na segunda-feira às 8 e a segunda live vai ser às quintas-feiras às 9 horas da noite. Então, e normalmente é uma conversa assim profunda, né? A gente vai conversar e orar. É um momento de reflexão e de oração. Então, é aquele a mais para a gente ir caminhando juntos, aproveitar assim para rapar o tacho, né? A gente vai passando pelas leituras e a gente juntos aqui, eu vou fazer isso com vocês, a gente vai rapando o tacho. Porque para mim é muito legal a gente conversar depois que a gente escreve, né? E eu sou responsável por escrever, então, a doxologia. E como é legal a gente ter a oportunidade de conversar sobre cada uma dessas lições. Tá certo? E hoje, como a gente anunciou,
Nós vamos conversar sobre completar o ciclo da alegria, né? O tema do mês é pleroma. A gente já sabe que a gente vive uma experiência de quase, né? Quase. A gente sabe que a gente vive uma experiência de meio copo cheio, né? Meio copo cheio, não é meio vazio, é sempre cheio. A gente já sabe que a vida vivida aqui nessa terra é essa vida que a gente segue assim muito inquieto, né? No sentido dessa busca da plenitude. E se tem algo, irmãos, que a gente anseia viver é plenitude de alegria, alegria plena. Se tem algo que eu sei, porque assim como eu sei que você também, você compartilha comigo desse mesmo anseio, uma necessidade muito profunda de sermos plenamente felizes, né? De nos alegrarmos de uma forma completa. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, com base nos dias 13 e 14 da nossa doxologia. Então aqui, ó, são esses 2 dias. São esses 2 dias, essas 2 meditações, né? Elas estão em páginas simples aqui. Algumas canções aqui. Deixa eu ver se a gente... Não, ainda não. Passou. Assim, é só lá no dia 19. Estava procurando aqui quando é que a gente vai passar pela música Satisfação, Happiness is the Lord, né? Aquela música Satisfação Sem Fim, mas é só no dia 19, então eu não vou antecipar, não. Então vamos ficar aqui no dia 13 e no dia 14, falar sobre como é que a gente faz para completar o ciclo de alegria, o ciclo, ou seja, irmãos, como é que a gente vive êxtase, né, de alegria, ou a alegria completa, né? Aqui no dia 12, a gente já conversou um pouquinho, né, sobre isso, com a ajuda do Agostinho, né? O Agostinho, a citação que a gente tem aqui do Agostinho ajuda a gente já vai se preparando para isso, né, para esse momento, né? O Agostinho ele fala que a gente foi criado para experimentar a vida de plenitude de alegria, né? O Agostinho ele diz assim que a gente foi criado para uma vida feliz e não apenas vida, né? Porque é comum as pessoas simplesmente viverem, só que a gente não quer somente viver, né? Não tem a ver com a nossa natureza, a gente não se contenta, a gente não se conforma em apenas viver, mas nós queremos viver felizes. A gente anseia pela vida feliz, por vivermos felicidade, né? E então, pensando nisso, né, que a gente encontra, e é por isso que a gente não vai se contentar, e a gente vai sempre buscar em Deus, né, aquela diferenciação de alegria e de prazer, né, porque ninguém vive alegria buscando alegria, não é assim que funciona. É uma daquelas experiências que a gente só tem na medida que a gente encontra uma outra coisa, quando a gente se envolve com outra coisa, né? Ninguém busca alegria e encontra alegria. Quando eu quero alegria, eu preciso entender que eu preciso me ocupar com outra coisa, né? De repente é uma outra situação, e aí eu vivo alegria, e a gente sabe que a nossa alegria e a nossa plenitude de alegria tem a ver com a nossa companhia, estarmos acompanhados com Deus, em vivermos na presença de Deus, e é na presença de Deus que a gente encontra a plena alegria, né? Como o Agostinho disse, no dia 12 a gente falou, né, sobre o Espírito Santo que pairava sobre as águas. Não é que o Espírito Santo ele
ele descansava em cima das águas ou ele deslizava apoiado nas águas. Era o contrário, né? Era o contrário, eram as águas que estavam ali suportadas por ele, né? E a vida é assim. A gente não simplesmente vive, mas de uma forma gloriosa, na medida em que nós nos aproximamos de Deus, a gente alcança essa vocação de sermos não apenas viventes, mas bem-aventurados, né? Como o salmista diz lá no Salmo 1, encontrando prazer em Deus, como diz o salmista lá no Salmo 37, nos deleitando em Deus, para então vermos atendidos os desejos do coração. Uma vez que a gente se encontra com Deus, a gente vive essa experiência de deleite para vermos, enfim, a satisfação dos desejos do nosso coração. Agora sim, gente, vamos conversar aqui sobre como é que a gente faz, né, na prática, para vivermos a plenitude de alegria, ou como a gente completa, né, o ciclo. O C.S. Lewis, ele diz assim, deixa eu abrir aqui. Sil, tá tudo bem aí? Se você ouvir alguma coisa. Então aqui o dia 13, pessoal, deixa eu ler aqui com vocês. Creio que gostamos de louvar o que nos alegra, porque o louvor não apenas expressa, mas completa a alegria. E ele é a sua consumação pretendida. Não é pelo elogio que os apaixonados continuam dizendo um ao outro como são belos. O prazer não se completa enquanto não é expresso. Essa afirmação do C.S. Lewis, ela foi tirada lá do livro Lendo os Salmos. Creio que gostamos de louvar, né? O ato de louvar ou de elogiar. Sabe, irmãos, nós louvamos aquilo que nos alegra. A gente celebra com uma fala, a gente louva algo que nos alegra. Porque o louvor não apenas expressa a nossa alegria, não é apenas uma forma de canalizar a alegria. Né? O louvor, meus irmãos, isso é maravilhoso. Né? O louvor não apenas canaliza a alegria, o louvor completa a alegria. O louvor consuma a alegria. O louvor, ele torna a alegria plena. Né? Por meio do louvor, a gente completa o ciclo. A gente fecha o ciclo para viver de verdade a alegria. Não é, e aí ele diz assim, não é pelo elogio que os apaixonados continuam dizendo um ao outro como são belos. Né? Não é pelo elogio. O prazer não se completa enquanto não é expresso. Né? Então, não tem a ver com o fato do elogio em si. O prazer não está no elogio em si. Na verdade, o elogio, ele completa o prazer. Né? Por meio do elogio, a gente completa a apreciação. Entende isso? Então, hoje, a sua tarefa será completar o ciclo da alegria. Né? De acordo com C.S. Lewis, em Lendo os Salmos, o mundo ressoa de louvor, gente. O mundo ressoa de louvor. Né? Os apaixonados louvam as suas amadas. Os leitores, o seu poeta favorito. Né? Caminhantes, a paisagem. Os esportistas, o seu jogo predileto. Eu ainda não tinha percebido como as mentes mais humildes e ao mesmo tempo mais equilibradas e abertas louvavam mais, enquanto as rabugentas, desajeitadas e descontentes louvavam menos. Nem percebera eu que
Assim como as pessoas louvam espontaneamente o que quer que valorizem, elas espontaneamente nos incentivam a nos juntar ao seu louvor, né? Ela não é linda? Não foi espetacular? Você não acha que foi maravilhoso? Os salmistas, ao dizerem a todo mundo que louvem a Deus, estão fazendo o que todas as pessoas fazem quando falam do que ocupa a sua atenção. Aleluia, irmãos, não é? Como é importante a gente entender isso. Na presença de Deus existe plenitude de alegria. Na medida em que nos aproximamos de Deus, na medida em que nós nos aproximamos e, ao nos aproximarmos, somos capturados pela beleza da santidade de Deus, e sempre que isso acontece, quando todos os nossos sentidos, a nossa atenção são capturados pela beleza da santidade de Deus, e quando a gente se vê envolvido, irmãos, pelo ser que Deus é, santidade tem a ver com a exclusividade de Deus, né? Quando a gente se encanta com Deus e a gente fica ali diante, né, de boca aberta, tendo sido capturados, é o papel da admiração, né? Quando a gente está ali diante de algo, de alguém, né, extremamente belo como o Senhor é, então é natural que essa admiração ela se complete com o louvor, né? E o mundo ressoa de louvor, né? É tão bonito isso. O mundo todo ressoa de louvor, né? Os ecos para todo lado, né? Irmãos, nós somos capazes de admirar, né? A admiração. Você foi dotado, né? Deus fez duas coisas importantes, né? Ele criou um mundo maravilhoso, cheio de maravilhas, irmãos. E ele criou a mim e a você, ele criou o ser humano com uma capacidade extraordinária de se maravilhar com as maravilhas. E a grande ação do diabo, né, no nosso tempo, no nosso século, uma das maiores obras diabólicas tem sido, né, no sentido de impedir que a gente se maravilhe, né? Porque o mundo, irmãos, esse mundo que Deus criou, independentemente de qualquer coisa, é um mundo maravilhoso, né? É um mundo cheio de maravilhas. Não nos faltam maravilhas, irmãos. Não falta maravilha para a gente se maravilhar, né? Na verdade, o que falta é gente capaz de se maravilhar. Esse é o ponto, né? A grande obra do diabo tem sido de endurecer mesmo os nossos sentidos para que nós não vejamos, para que a gente não seja capaz de ouvir, para que nós não sejamos capazes de sentir, né? E sermos capturados pela beleza. Porque o que acontece, né? Quando nós estamos nesse mundo cheio de maravilhas, esse mundo ele vai virar uma caixa de ressonância. C.S. Lewis fala, é um mundo que ressoa. Louvor, irmãos. Louvor, né? Por isso, quando a gente ouve lá no Salmo 150, na verdade, todo saltério, né? Volta e meia, os salmistas, eles convidam, né? Eles convidam todos, né? Eu acho lindos aqueles salmos que começam escalando, né? Eles começam, vocês, né? Os sacerdotes primeiro, né? Vós que assistis na casa do Senhor, aqueles que trabalham, todo o povo, depois todos os povos da terra, né? O coro só vai crescendo. Na verdade é isso. O Salmo 150, ele conclui o saltério fazendo esse grande chamado, irmãos, né? Louvai ao Senhor no santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, né? Ele vai dizendo
todo tipo de som e de instrumento, né, deve responder em louvor ao Senhor. E ele vai dizer que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Irmãos, né, como a gente aprendeu com Agostinho, né, na meditação do dia 12, Deus não precisa do nosso louvor. Em momento algum, Deus pede louvor porque ele precisa. O louvor, nosso louvor, não muda quem Deus é, né? Não muda o humor de Deus. Deus não precisa ouvir um louvor para ficar bem. É o contrário. É por meio do louvor que a gente vive a plenitude de alegria. É nos altos louvores, irmãos, que a gente completa o ciclo da alegria. É depois, né, o louvor genuíno, o louvor verdadeiro, a adoração espiritual e verdadeira, é essa adoração daqueles que contemplam as obras do Senhor e percebem a grandeza de quem Deus é e da sabedoria de Deus. Sabe, quando a gente começa a perceber a sabedoria de Deus e a soberania de Deus, então, e a gente percebe a grandeza de Deus e a forma como Ele vem conduzindo as nossas vidas, até mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis, quando a gente contempla, né, a mão invisível de Deus na história, quando a gente contempla a beleza de Deus, né, expressa na palavra, quando a gente começa a perceber quem Deus é, e nós somos então capturados pela beleza e pela majestade. Irmãos, essa experiência, ela precisa fechar no louvor, entende? A admiração, ela se completa no louvor. O mundo que Deus criou é uma caixa de ressonância, né? O C.S. Lewis fala assim, né? Os apaixonados louvam as suas amadas. O poeta, os leitores louvam os poetas favoritos, né? Os caminhantes louvam a paisagem, não é? Que beleza! Os esportistas, o seu jogo predileto. O C.S. Lewis fala assim que ele ficou maravilhado quando ele percebeu que as pessoas mais humildes, que as mentes mais humildes são as mais equilibradas e abertas, mais sensíveis. Essas pessoas louvam mais. Enquanto as rabugentas, ele fala, as desajeitadas, as pessoas descontentes, louvavam menos. Entende? Tem a ver com completarmos o ciclo da alegria. Isso é muito bonito, né? Queria convidar você. A gente está se aproximando, né? A semana que vem é a semana mais importante do ano, né? A gente tem falado aqui, né? Independentemente do fato de Jesus nascer ou não, no dia 25 de dezembro, né? Esse feriado, ele é o feriado mais importante do mundo. A gente vê países da Ásia, por exemplo, né? Que não tem tradição nenhuma cultural, né? Cristã, mas, por outro lado, o Natal é celebrado no mundo todo, né? Com mais força ou com menos força, enfim. Mas o Natal, ele é hoje um feriado mundial, né? E apesar do grande esforço dos construtores, né, desse século, o grande esforço dos principados e potestades de esconder Jesus, né? Existe um grande esforço, irmãos, né? Aquele livro do Tim Keller, né, que a gente já leu no passado, lá em 2020 a gente leu, 2019, né, a gente leu, mas o grande esforço da nossa cultura de esconder Jesus. Jesus precisa ser escondido no Natal, porque se as pessoas começarem a refletir sobre quem é Jesus no Natal, né, nessa temporada, nesse instante, irmãos, esse mundo é chacoalhado, né? Então, nesses dias que a gente vai chegando aí, a gente vai se aproximando,
né? Eu queria convidar você para para experimentar, para viver essa experiência, né, de completar o ciclo, sabe? Ah, mas eu quero encontrar alegria, eu quero alcançar alegria. Não é assim que funciona, né? A alegria ela é alcançada plenamente por meio do louvor, né? Na medida em que a gente está diante de algo que nos encanta, algo belo, e aí a gente expressa de uma forma a completar a nossa experiência de admiração, a gente então completa o próprio ato, né, de admirar, e a gente fecha, e a gente vive então essa experiência completa de nos vermos verdadeiramente alegres, né? Agora, vamos pensar agora em Deus, sabe? Nessa dimensão espiritual da vida, e a capacidade que Deus tem, irmãos, por meio de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, o Pai, né, a capacidade que Deus tem, a capacidade que Jesus tem de oferecer para mim e para você essa beleza que ao ser contemplada, ela vai nos levar ao louvor, ao louvor. E por meio do louvor a gente completa a nossa experiência de admiração, de contemplação. É a nossa experiência com a beleza, né? A nossa experiência com o amor de Deus, a nossa experiência com a justiça, com a paz de Deus. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Então eu queria convidar você, né? Não tem nada melhor para fazer, irmãos, em dezembro, do que louvarmos. Sabe esses cânticos natalinos? A nossa playlist tá recheada, né? Tem muitas canções, e tem todas essas canções natalinas, né? Aqui em casa, hoje a gente tô fazendo a live aqui de casa, e o pessoal da igreja está lá atrás, eles estão ensaiando para o nosso culto de Natal, que vai ser no domingo pela manhã, aqui na nossa comunidade. Então, a turma está toda lá ensaiando. E todos esses cânticos natalinos, essas canções tão lindas, que celebram, que louvam a grandeza, a beleza, a majestade de Deus em Jesus Cristo, a beleza de Jesus, do Deus que se tornou gente, né? Do Deus, aquele que é a palavra, o Verbo que se tornou carne, para que nós víssemos a sua glória cheia de graça e de verdade, e que nós recebêssemos a sua plenitude. Né? Uma plenitude que pode ser vista, né? João falava que pode ser tocada, uma plenitude concreta, uma plenitude acessível, né? Não é só para os super desenvolvidos, não é só para como pensam as outras religiões, né? E as filosofias, só para as pessoas muito acima da média, só para os gênios, ou só para os grandes gurus, os super espirituais. Não, está acessível a todos aqueles que buscam, todos aqueles que invocam, todos aqueles que desejam encontrar, irmãos, aqueles que batem na porta. Então, louvado seja Deus. Aproveita esse tempo, não tem coisa melhor para fazer do que louvarmos a Jesus, irmãos, apreciarmos a beleza de Jesus. Jesus é a beleza da plenitude de Deus que agora está disponível, está visível, ela é concreta, palpável para todos aqueles que buscam. Então não tem nada melhor, né, para cantarmos essas canções de Natal. Né? E o que é legal que o C.S. Lewis fala aqui é que as pessoas louvam espontaneamente o que quer que valorizem, é natural. Então, a forma de completar de viver o êxtase, né, completar a admiração, é louvando. A gente vive, então, a completude da admiração no ato de elogiar e de louvar. Só que... Boa noite aí. Oi? Boa noite da Valéria e do Danilo. Valéria e Danilo, boa noite. Sejam bem-vindos. Então, olha só, não é só isso, né, que a gente está falando aqui, completar o ciclo da alegria. A gente completa o ciclo da alegria, ou seja, a gente está falando de a experiência completa, a plenitude de alegria, a gente completa por meio do louvor.
É por isso que a plenitude, que na presença de Deus a gente vive plenitude e alegria. É por isso que no meio dos altos louvores que a gente vive a plenitude de alegria, irmãos. A palavra de Deus, ela sinaliza nessa direção. Né? Vivermos... você foi criado para viver uma vida feliz. Para viver uma vida feliz. Né? A sua felicidade, ela não depende de bens, sabe? Você não conseguiu comprar aquele bem tão desejável, todo mundo comprando e você não conseguiu comprar. Né? As festas, você não foi convidado para as grandes festas. Então, sabe, as viagens, né? Você não conseguiu comprar aquele pacote, está todo mundo indo viajar. Então, mas não tem a ver com isso. A felicidade não tem a ver com isso. Né? A felicidade ou a alegria plena, ela não está disponível, ninguém encontra, né? O C.S. Lewis fala isso. O que está disponível é prazer, prazer. E as pessoas são viciadas em prazer. Mas isso não é alegria. A alegria plena e completa, ela está disponível para aqueles que se aproximam de Deus, para aqueles que são atraídos pela beleza de Deus. Né? Não tem a ver com dever, sabe? Com obrigação religiosa, dever religioso. Não, irmãos. É sermos capturados pelo esplendor, pela beleza. E aí, quando a gente é capturado pela beleza, a gente fica tão admirado que a gente precisa louvar. A gente precisa responder com louvor. E ao respondermos com louvor, a gente completa a alegria, a gente explode em alegria, irmãos. Plenitude de alegria é vivermos, né? E é um ciclo virtuoso. A gente contempla, nós somos capturados e a gente louva, explode em louvor. E a gente admira e nós contemplamos e nós explodimos em louvor. E aí, né, o C.S. Lewis ele termina dizendo, né, e é interessante como isso acontece, né? A gente responde, né, espontaneamente, mas a gente também quer que as outras pessoas se unam a nós na experiência de fechar o ciclo, não é? Quando você vê algo bonito, né? Às vezes a gente está andando, eu faço isso sempre com a Sil, às vezes a gente está viajando no pôr do sol, no amanhecer, e aí e aquela beleza que captura, né, a minha atenção, eu falo, uau! Né? Eu chamo a Sil e falo, você viu? Você também está vendo? Você está vendo a beleza? E aí ela fala, sim, eu também vi. Né? E aí o louvor tem tudo a ver com a gente compartilhar a mesma experiência de admiração. E compartilharmos a experiência de fecharmos o ciclo para a explosão, né, de louvor. E é por isso que os salmistas, eles dizem, louvai-o, louvai-o, no firmamento do seu poder, louvai-o, louvai-o, olha os seus atos poderosos, louvai-o, louvai-o, conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o, louvai-o. Aí ele vira para o lado, ele vira para todos os lados e ele diz, tudo que tem fôlego precisa louvar, todo ser que respira precisa louvar. Vamos completar o ciclo, vamos fechar o ciclo da alegria. Amém, irmãos? Isso faz sentido? Não faz sentido? Né? No dia 14, a gente tem o John Piper aqui. E o John Piper, irmãos, naquele livro Desiring God, né, que é o grande livro que o John Piper escreveu, o seu livro mais importante, e meio que ele mesmo disse isso, que todos os seus outros livros são, na verdade, refletem, né, aquilo que Deus deu para ele nesse livro. Ele fala exatamente sobre esse tema que o C.S. Lewis tratou ali, na forma como a gente completa o ciclo de alegria, que a gente glorifica a Deus, né? De verdade, sabe? Sabe quando é que a gente glorifica a Deus com a nossa vida? Isso John Piper, a grande frase do John Piper, né?
que a gente glorifica mais a Deus quando nós nos deleitamos nele, quando a gente tem prazer nele. Quando a gente tem prazer em Deus é quando a gente glorifica mais e melhor. Então, o que Deus quer mesmo é se revelar para nós, irmãos. Ele fez isso por meio de Jesus. Né? O advento é isso. Né? O apóstolo Paulo falou lá para os Colossenses, a plenitude do ser de Deus corporalmente presente aqui, nesse mundo onde tudo é incompleto, irmãos, nesse mundo onde todas as experiências são interrompidas, tudo que é bom acaba, tudo que é bom é pouco, todo prazer é pouco, irmãos. Então, nesse mundo, olha só o que aconteceu, né? A plenitude de Deus corporalmente presente no ser do Filho, no ser de Jesus. Então, a gente precisa, de verdade, né, o que Deus quer é se revelar. E a gente precisa contemplar a beleza de Deus. E todo aquele que contempla a beleza de Deus é iluminado. Todo aquele que contempla a beleza de Deus tem o rosto transfigurado. É o que aconteceu com Moisés no monte, né? É o que aconteceu com os discípulos lá no alto do monte da transfiguração. Quando a gente contempla a beleza, a gente precisa expressar o louvor, mas não como se fosse uma canalização, né? Tem a ver com a completude da experiência, a plenitude da experiência. E o John Piper ele fala isso aqui, né? O que Deus poderia dar para o nosso prazer que provaria que Ele é extremamente amoroso? O que Deus daria para mim, para você, para nós, para provar que Ele te ama, que Ele me ama, que Ele é extremamente amoroso? Só há uma resposta para essa pergunta. Ele mesmo, Ele daria a si próprio. Deus daria a si mesmo. E foi isso que Ele fez. Se Deus nos priva dele, se Deus nos priva da comunhão com Ele, não importa. É o que a gente estava falando, não importa as festas. Você pode ir em todas as festas, as mais badaladas. Né? Você pode participar dos grandes eventos. Né? Ou você pode cumprir aí todas as viagens, né, mais importantes, as rotas. Não importa tudo isso. Se nós não temos a Deus, né, a gente não tem nada. É tudo incompleto. É tudo incompleto. Mas para completar a experiência da alegria, irmãos, né, tem a ver com a gente se aproximar de Deus e contemplá-lo, né, e nos vermos assim tomados pela admiração e a gente vai fechando o ciclo com louvor. Né? Olha só o que John Piper fala. Deus prova o seu amor para conosco oferecendo Jesus. Né? Hoje a sua tarefa, né, será investir esse tempo significativo, né, aí sim, para contemplar a face amorosa de Deus e apreciar a sua beleza por meio de Jesus. Né? Como é que eu contemplo a face de Deus? Por meio de Jesus. Jesus é a plenitude do ser de Deus. De acordo com John Piper, né, em segundo lugar, depois de contemplar a face amorosa de Deus, em segundo lugar, louvamos o que gostamos, porque o prazer não se completa enquanto não se expressa em louvor. Vejam, né, John Piper está dizendo a mesma coisa, ele está citando praticamente o que o C.S. Lewis disse. O louvor não se completa enquanto não se expressa em louvor. O prazer, né, ele fala, o prazer não se completa, a alegria não se completa enquanto não se expressa em louvor. A satisfação, ela nunca vai ser completa enquanto não se expressa em louvor. Se não nos for permitido falar do que valorizamos e celebrar o que amamos e louvar o que admiramos, a nossa alegria não será plena. Assim, se Deus nos ama o suficiente para tornar nossa alegria completa, Ele tem de nos dar não apenas Ele mesmo. Ele também precisa conquistar o louvor do nosso coração.
Não porque precise escorar alguma fraqueza em si mesmo ou compensar alguma deficiência dele, mas porque nos ama e busca a plenitude da nossa alegria, que pode ser encontrada somente em conhecer a Ele e louvá-lo, irmãos. Aleluia. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Queria convidar você a fazer esse mergulho. Louvor, irmãos. Louvor. Você foi criado para a glória de Deus. Aquela primeira pergunta do Catecismo de Westminster, né? Aquela primeira pergunta. Qual é a finalidade última do ser humano? Para que eu existo? Para que a gente se pergunta, né? Qual a finalidade, né? Qual o meu propósito? Você foi criado para o louvor. Você foi criado para o louvor. Esse é o seu telos, esse é o seu propósito. Você foi criado para louvar. Você foi criado para louvar. E note que o louvor ele é resultado do prazer. O louvor é resultado do extremo prazer, irmãos, da alegria. O louvor é a consumação da alegria, a concretização da alegria. É a forma da gente experimentar a plenitude de alegria. Então, por meio do louvor, né, você foi criado para louvar, esse é o seu telos. Né? Lembra que a gente falou disso, né, nos dias atrás, nessas lições que a gente passou? Existe um telos, né? Jesus quer que você seja perfeito, ou seja, que você seja, que você cumpra o papel, né, para o qual você foi feito. Se você foi feito para o louvor, e na medida em que você cumpre esse papel louvando, né, sendo capturado pela beleza de Deus, pela majestade de Deus, e você louva, na medida que você cumpre esse papel, você se torna perfeito. Plenitude. Aleluia. Aleluia. Isso que o John Piper fala aqui, irmãos, se não nos for permitido falar, né, do que valorizamos, se não nos for permitido celebrar o que amamos ou louvar o que admiramos, a nossa alegria nunca vai ser plena. A nossa alegria ela se torna plena por meio do louvor. Então, Deus te ama tanto e Ele quer tornar a sua alegria completa. Por isso que Ele quer que você se veja nessa experiência de louvor, né? Se Deus nos ama o suficiente para tornar nossa alegria completa, Ele não dá só simplesmente a si mesmo, mas Ele também precisa conquistar o louvor do nosso coração, né? Deus não precisa, Deus não está triste, Ele não vai ficar triste se você não louvar, né? É que Ele sabe que você só vai ser plenamente feliz quando você louvar. Então, irmãos, vamos nos unir aos anjos, né? A gente passou por Apocalipse no mês passado e a gente viu que no final das contas é louvor. No final das contas, todos aqueles cânticos, né? Todos aqueles cânticos lindos, todas aquelas celebrações, né? Na medida em que a gente contempla a grandeza de Deus, né? Como o salmista fala no Salmo 150, quando a gente observa o firmamento do seu poder, quando a gente observa os seus atos poderosos, quando a gente observa a excelência da sua grandeza, a gente é capturado pela grandeza de Deus, pela beleza de Deus, pela excelência de Deus, pela santidade de Deus. Quando a gente é capturado pela santidade de Deus, irmãos, Deus, quando se revela, Ele também quer que você seja capacitado para o louvor, entende? Ele quer conquistar o seu louvor. Deus, a beleza de Deus quer conquistar. Ele te criou capaz de louvar. Ele te criou com fôlego para louvar. Então, irmãos, vamos louvar a Jesus nesses dias agora. Vamos louvar Jesus. Não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias, não importa, nada mais importa. Você nasceu, esse é o seu telos,
Você nasceu para louvar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. É isso. Isso é maravilhoso. E perfeição, irmãos, teleios, né? Perfeição, teleios, significa cumprir o papel para o qual você foi feito. Você é, né, mais um instrumento de louvor, né, nessa caixa de ressonância que é o mundo criado por Deus. É um mundo de louvores, irmãos, de altos louvores. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar a Jesus. Vamos louvar a Deus, aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, louvando a beleza de Deus, o Espírito Santo que paira, como o Agostinho falou, Deus pairando, né? Não é porque ele precisa se apoiar em nada, Deus pairando sobre as águas, são as águas que descansam nele, entende? É a vida que é atraída para ele, irmãos. Vamos louvar a Jesus. Vamos louvar a Deus, Pai, Filho, o Espírito Santo. Vamos louvar a Deus encarnado. Vamos louvar o grande ato de Deus de se tornar como eu e como você, ser humano. Gente, é o grande feito da humanidade, né? Não foi pisar na lua, não foi a penicilina. Tudo isso é bom, isso é maravilhoso, não é a luz elétrica, não é os instrumentos de navegação, não é o celular, não é o aparelho celular. O grande ato que mudou tudo na nossa história é quando Deus se tornou gente, é o próprio Deus se tornando gente, para que a glória dele fosse vista, irmãos. Nós estávamos destituídos, né? Aquela sensação de que tudo era bom, mas nunca bom bastante. Aquela sensação de que faltava algo em tudo, irmãos, por causa de Deus, né? Porque fomos destituídos da glória de Deus. A glória por meio da encarnação, a glória de Deus agora está acessível a todos aqueles que creem. Então vamos contemplar a beleza de Deus, irmãos. Vamos contemplar. Isso é tão bonito, né? Por meio da palavra de Deus, a gente sabe que Deus não é mais simplesmente invisível, não é? Ele não é mais apenas Deus Espírito, mas por causa de Jesus e para toda a eternidade, Deus, o Deus Criador de tudo e de todos, na pessoa do Filho, é alguém como eu e como você. A glória de Deus, a plenitude do ser de Deus no corpo e na alma de um ser humano, de maneira que ele possa ser admirado. E ao ser admirado, ele capture o verdadeiro louvor do seu coração. Vamos louvar. Não sei, né? Se você já se percebeu cantando, mas vamos cantar. Né? Quando você estiver cantando no banheiro, cante. Né? Quando você acordar, cante. Para dormir, cante. Né? Estiver no carro, no trânsito, para lá, para cá, cante. Vamos louvar a Deus. Né? Como o salmista ele falou aqui no Salmo 150, no firmamento do seu poder, pelos seus atos poderosos, conforme a excelência da sua grandeza. Vamos louvar, vamos engrandecer ao Senhor com louvores, vamos completar a alegria, vamos viver plenitude de alegria na presença de Deus por meio dos louvores. E quando você estiver com a sua comunidade de fé, com seus irmãos, cultos, sabe, irmãos, os próximos cultos, cante como nunca, sabe? Como você nunca cantou. Como se fosse a primeira e a última vez, né? Nunca vai ser a última, porque a gente vai cantar para sempre. A gente vai extravasar a alegria para sempre. Vai sempre louvando, sempre louvando com canções.
Então vamos adorar a Jesus, né? Vamos viver, vamos completar o ciclo com toda a intensidade, né? Quando você estiver na igreja, com seus irmãos, na sua comunidade de fé, não perca a oportunidade de louvar Jesus. Amém? Essa era a porção que eu queria compartilhar aqui com vocês. E eu penso assim que isso é muito importante. A partir de agora, né, as nossas próximas mensagens e as nossas próximas reflexões, elas vão sempre apontar para a encarnação de Deus. Daqui para os próximos dias, a gente vai começar a olhar para Jesus, para a gente ser capturado pela beleza, pela santidade, pela grandeza, pela excelência, pela a excelência da grandeza e pelos atos poderosos de Jesus. A gente vai olhar para ele, vai se encantar e vai fechar o ciclo do prazer louvando. Deus quer capturar não apenas a sua atenção, mas Ele quer extrair de você perfeito louvor. Qual que é o perfeito louvor? O perfeito louvor é aquele que é produzido no coração de alguém que contempla a beleza de Deus, que está em Jesus. Amém? Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Sil tá aí? A Sil tá lá fora. Eu vou... Aí aqui. Pessoal, falei pra vocês que o pessoal da igreja tá ensaiando lá atrás, né? Vou ver se eu pego. Pensei que ia pegar o pessoal cantando. Aí, pessoal. Não ouviram, não. É que eles estavam cantando tão bonito ali, o Glória a Deus nas alturas. Mas é isso, pessoal. Eu vou... Não dá. Não dá pra ver lá, né, pessoal? Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado pela companhia. Deus te abençoe muitíssimo. A gente ainda vai se encontrar na segunda-feira, se Deus quiser. A gente vai seguindo firmes assim. Tá bom? Forte abraço. Vamos louvar Jesus. Vamos louvar a Deus. Glorioso, triuno. Um forte abraço. A gente se encontra. Até mais. Tchau, tchau.